pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lohane, sou trader profissional e vim aqui bater um papo com vocês, falar um pouquinho sobre um dos males, né, que muito trader sofre, que é não saber aceitar as perdas. Então hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, passar uma visão para vocês, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento para que vocês entendam um pouco desse processo, né, de aceitar a perda, para que isso não seja um desafio para você na hora de ter grandes resultados dentro do mercado, tá bom? Então, se você sofre com isso, se você é o tipo de pessoa que não sabe aceitar perda, não sabe respeitar dia de stop loss, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que o conteúdo vai ser de extremo valor para você, tá bom? Então, sem mais delongas, né, vamos pro conteúdo do vídeo, mas antes eu queria pedir que vocês já deixassem um like, se inscrevam no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que é para vocês receberem as notificações de todo conteúdo novo que eu coloco aqui no canal ou das minhas lives ao vivo, quando eu abro aqui no YouTube, tá bom? Então, não perde tempo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações referentes ao meu canal, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho sobre a questão da perda, né? A grande maioria dos traders ou passam ou já passaram por essa fase de ter extrema dificuldade de aceitar o loss. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o loss ele vai fazer parte do processo. Quando a gente abre uma ordem, é 50% de chance de dar win e 50% de chance de você levar loss e acabar perdendo aquele valor. Então, assim, de certa forma, nós traders, nós temos que estar acostumados com o fato de que nem todas as possibilidades, as operações que a gente abrir no mercado, elas serão operações assertivas. Vão ter casos em que as nossas operações, elas vão dar erro e a gente vai perder aquele valor para a corretora. Faz parte do processo. Só que o que acontece? As pessoas, a maioria dos traders, né, dos traders iniciantes principalmente, que entram dentro do mercado, eles entram com aquela visão de fazer muito dinheiro rápido. E, Lohane, por que isso acontece? Muitas das vezes pela forma como é passado o mercado para eles diante de outras pessoas que já têm resultado. Então, às vezes, você pode ver uma pessoa querendo transparecer que é fácil, que é da noite pro dia, e aí a pessoa, o iniciante, quando entra no mercado, acha que é só ganhos e não entende que para você entrar num processo de ganhos consistentes, para você se tornar lucrativo, existe um processo. E esse processo ele não é do dia para a noite. É necessário um amadurecimento seu dentro do mercado. Então, o que acontece? Quando essas pessoas iniciam no mercado, elas têm extrema dificuldade de respeitar a perda, e principalmente os dias de stop loss. E parando para observar um pouco, né, e buscar entender o porquê que isso acontece. O que eu pude perceber, gente? Essa questão de não respeitar a perda, ela acaba sendo algo comportamental nosso, do ser humano, é algo comportamental. Se você é uma pessoa que você tem, extrema dificuldade de aceitar uma perda dentro do mercado, isso só acontece porque fora do mercado você é uma pessoa que não gosta de perder, você é uma pessoa altamente competitiva, você é uma pessoa que quando sente que tá saindo ali perdendo em algo, você já sai do controle, já quer reagir de outra forma, com raiva, com agressão, talvez, enfim. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que o comportamento que você tem fora do mercado, ele vai refletir dentro do mercado. Então, se você é uma pessoa que fora do mercado tem essa extrema dificuldade de aceitar perdas, dentro do mercado vai acontecer a mesma coisa. E como eu falei, se tornar algo comportamental. Deixa eu tentar explicar de outra forma para vocês. Nós, seres humanos, o nosso cérebro ele é muito inteligente. Então, assim, ele já tem na nossa mente uma programação para diversas situações que podem acontecer, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Eu vou citar um exemplo bem simples que eu sempre falo para os meus alunos. Digamos que a gente está na cozinha fazendo ali uma refeição e de repente você encosta sua mão na panela. E o que acontece? A panela está quente, né? Instantaneamente você vai retirar a mão. Só que muitas das vezes acontece é que você tirou a mão antes mesmo de sentir dor. Lohane, por que isso acontece? Porque quando o cérebro ele vê que você está numa situação de perigo, a resposta imediata que ele tem para isso é afastar. Então, muitas das vezes você afasta a mão primeiro e só depois ali de um segundo é que você vai sentir a ardência do queimado na sua mão. E como eu falei, isso acontece por conta dessa resposta automática que o cérebro já tem para uma situação dessa de perigo.
Só que o que é interessante se a gente for parar para pensar? Da mesma forma como o cérebro da gente, ele tem essa resposta automática para uma situação simples, que é a situação da panela, que eu ilustrei aqui para vocês, a gente também tem situações, tem respostas automáticas para diversos tipos de situação que a gente vem a passar no nosso dia a dia. E um exemplo dessa resposta automática é exatamente a questão da perda. Então, exemplo, tem pessoas que quando passam por situações de perda, elas respondem com agressão, elas respondem com estresse, elas respondem com vingança. E já tem pessoas que quando passam, por exemplo, por uma situação de perda, a resposta automática dela pode ser superação, pensar em superação, pensar em como é que eu posso dizer, em tirar uma lição daquilo. Então, assim, eu não sei qual é a resposta automática do teu cérebro. Mas eu sei que algo passa aí na tua cabeça. Exemplo, eu acho que a minha resposta automática, quando eu fazia minhas operações, era mais associada. Às vezes eu respondia de forma querendo recuperar, e às vezes a perda, ela me paralisava. Então, às vezes eu ficava triste, não queria operar. Então, assim, eu não sei, como eu falei, eu não sei qual a resposta automática que tem na tua cabeça, mas ela existe. E é ela que pode estar te levando para um resultado que você não deseja. Como assim, Lohane? Porque, exemplo, digamos que a resposta automática do teu cérebro seja recuperar, seja se vingar, seja a vingança. O que vai acontecer com você? Quando você levar um stop, né, quando você perder ali o teu stop do dia, você não vai se contentar com aquela perda. E o que vai acontecer? Você vai querer, vai colocar um capital maior em jogo, um capital que você não poderia arriscar de acordo com o teu gerenciamento, no intuito de querer vencer o mercado. Nessa ideia de achar que você está ali numa disputa entre você e o mercado, entre você e a corretora. E você quer provar que você é melhor. Você quer provar que é você que manda, que no final das contas é você que vai sair vitorioso. Você não está preocupado com o fato de você perder aquele valor que você está colocando de novo. A tua preocupação é se você vai vencer a batalha. Só, gente, que todas as vezes que você toma uma decisão baseada no emocional, essa decisão ela já está fadada ao fracasso. Então você precisa reverter essa situação. Lohane, como que eu faço para quebrar essa programação automática do meu cérebro, para quebrar esse comportamento que já está aqui inerente a mim, né? Primeira coisa, você precisa fortalecer o teu lado racional, o teu cérebro racional, o lado racional do teu cérebro. Porque na grande maioria dos casos, quando a gente toma más decisões frente ao gráfico, isso só está acontecendo porque a nossa decisão ela está pautada em emoção e não em razão. Então, a primeira coisa que você precisa é fortalecer o lado racional do teu cérebro. Lohane, e por onde eu posso começar? Primeira coisa, parar de reclamar. O que acontece? As pessoas, né, quando estão operando, quando estão na frente do gráfico, quando abrem uma ordem, que tomam um loss, a primeira coisa que ela faz é reclamar. Só que a partir do momento que você reclama, gente, é sério, a partir do momento que você reclama, primeira coisa, reclamar não vai resolver nada. Então, é uma perca de tempo. Segundo, quando você reclama, você começa a acionar o lado emocional do teu cérebro. Por quê? Porque é sentimento. Então, ao invés de você estar pensando com a razão, de você incentivar o lado racional, muito pelo contrário, quando você começa a reclamar, você está ativando o lado emocional mais ainda. Então, gente, imediatamente, pare de reclamar. Às vezes a gente reclama do mercado, reclama da corretora, reclama de tudo no mundo, mas reclamar não vai resolver nada. Então, primeira coisa, pare de reclamar porque isso é uma perca de tempo. Segundo, você vira uma pessoa altamente pessimista quando você começa a reclamar demais. Então, isso já é uma coisa que você tem que eliminar. E outra coisa, né? Outra dica, que é uma dica óbvia, mas que na hora do vamos ver, acaba que a gente não faz, que é o quê? Pensar antes de agir. Porque o que acontece com nós seres humanos, principalmente numa situação dessa de um stop, de um loss, que abala muito o emocional da gente? Acontece a situação, a gente sentiu, né, o emocional ali, ele tá em alta e você, logo em seguida, você tende a agir. Sendo que era pra gente acontecer a situação, você sentiu, era pra você pensar, pra poder ativar o lado racional e tomar a tua decisão baseada no racional e só depois você agir. Só que a gente acaba invertendo essa ordem e isso não acontece. Outra coisa, pessoal, respire profundamente. Gente, uma coisa tão simples como respirar, vocês não imaginam o quanto faz a diferença. Lohane, por quê, né? Porque quando a gente entra numa situação de estresse, né, onde a gente fica alterado, a gente começa a respirar
mais rápido, a gente fica mais ofegante, e isso faz com que a gente coloque menos oxigênio para o nosso corpo. E para vocês terem uma noção, a maior parte do oxigênio do nosso corpo, né, ele é destinado para partes vitais. E o nosso cérebro, ele precisa muito de oxigênio. Então, quando a gente está respirando ofegante, a maior parte do oxigênio vai para o lado vital e as partes principais do cérebro, né, as regiões responsáveis pela gente pensar, né, de forma racional, eles acabam ficando com pouca oxigenação. Então, isso também é um ponto muito ruim. Próximo, gente, tenha um plano de trading, que é outra coisa que parece óbvia, né, mas que muita gente não tem. Tenha um método, assim, um planejamento que você faça de número de entradas, de valor de stop win, né, de meta de ganho, de stop loss, que é a tua meta de perda. Você precisa deixar isso num papel, né? Porcentagem diária que você vai buscar. Você precisa deixar essa parte de gerenciamento toda definida. E mais do que deixar, você precisa seguir, né? Que é uma coisa que muita gente tem dificuldade. O gerenciamento, ele é tão importante, gente, tão importante, porque ele já foi feito prevendo os loss. Porque se o mercado fosse só win, fosse só vitórias, fosse só ganhos, não existiria gerenciamento. E as pessoas, elas acabam enxergando o stop loss como inimigo e querem se vingar, querem recuperar, né? Acontece tudo isso que eu já falei no início do vídeo pra vocês. Mas a gente tem que enxergar ele como um aliado, como um amigo nosso. Ele é aquele indicativo, né, que tá batendo no teu ombro e dizendo assim, olha, hoje o mercado não tá pra ti, então sai logo do mercado, perde só o que já tá dentro do teu gerenciamento, o que tu já definiu como valor de perda diária, deixa pra voltar outro dia, porque hoje não tá legal pra você. Então ele é mais que, é como se fosse realmente um amigo pra gente, pra indicar que aquele dia não é pra gente, pra evitar que a gente perca além do que a gente já definiu ali no nosso planejamento. E por último, gente, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. A gente precisa aprender a ter inteligência emocional. Porque, como eu falei pra vocês no início do vídeo, a gente acaba agindo no piloto automático. O nosso cérebro, ele tem uma programação e ele acaba seguindo aquela programação. Então, o grande segredo está em quebrar essa programação automática do teu cérebro e você pensar antes de agir. Lohane, como que eu vou desenvolver isso? É fácil? Claro que não. Você vai desenvolver isso através de autoconhecimento. É se conhecer, é se perceber, é perceber que você não tá legal, é perceber que as emoções estão dominando. E a partir do momento que você toma conhecimento que você não tá legal, que é o emocional que tá dominando, quando você toma ciência daquilo, você vai ter duas opções. Ou você vai decidir continuar na frente do gráfico sabendo que é o emocional que tá dominando, ou você tem a opção de eu tô no controle, eu tô ciente do que eu tô fazendo, eu tenho certeza, eu sei que eu não tô normal, mas eu tenho a opção, eu posso sair da frente do gráfico, eu posso dar uma respirada, eu posso tomar uma água, eu posso tomar um ar, ir para um ar fresco, né, respirar um pouco e depois voltar ou voltar até no dia seguinte. Então, a partir do momento que você se percebe, que você toma ciência de que você não tá normal, você quebra esse ciclo do piloto automático e você passa a ter noção, a ter controle da situação. Porque você tá ciente que você tá com o emocional dominando. Então, cabe a você saber como que você vai reagir. Lohane, isso é fácil? Claro que não, gente. Claro que não. Longe de ser fácil. Mas é necessário treino. É igual o nosso músculo, né? Para ele crescer, para ele se desenvolver, a gente precisa estar ali fazendo treinos constantes. A gente precisa estar todo dia ali na academia para que o nosso músculo ele evolua. E o nosso cérebro é a mesma coisa. Para que a gente desenvolva esse autocontrole, a gente precisa treinar dia após dia, se trabalhar, se perceber, se necessário anote, mas se perceba, porque se você continuar agindo no piloto automático, você vai tomar suas emoções, aliás, as tuas decisões vão ser baseadas em emoções e depois quando o lado racional ligar, você vai se perguntar, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu cometi essa besteira? Mais um dia em que eu me descontrolo. E você acaba caindo na real só depois, quando, como o ditado diz, né? Quando a merda já tá feita. Então, assim, gente, a gente precisa desenvolver isso. É muito importante mesmo. E você precisa treinar diariamente, porque não é algo que vem da noite pro dia. E, finalizando com aquela frase que eu falei pra vocês no início. Toda decisão que ela é tomada baseada em emoção, ela é uma decisão que já tá fadada ao fracasso. Então, muito cuidado com esse lado emocional. Eu sempre falo para as pessoas que me acompanham que a consistência, você ter lucros consistentes, é você... A consistência em si, ela é um processo de maturidade teu dentro do mercado. E essa maturidade, ela tá muito relacionada à questão da inteligência emocional, ao controle que você tem da situação,
que você tem das suas decisões, o como que você vai reagir diante daquilo, tá certo? E eu torço para que essa questão de aceitar a perda seja um fator que você possa se livrar dele o quanto antes, tá certo? E era isso, pessoal, que eu queria trazer aqui pra vocês. Me contem aqui embaixo nos comentários se vocês passam por isso, se vocês têm dificuldade de aceitar loss, de aceitar stop loss, se vocês já passaram por isso ou se vocês já venceram essa etapa, né, de vencer aí, de aceitar as perdas. Me contem o que vocês acharam do vídeo, se eu contribuí de alguma forma. Não esquece de compartilhar com alguém que você acredita que esteja precisando ouvir essa palavra, tá certo? Não esqueçam de deixar o like, espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até os próximos vídeos com mais conteúdo aqui pra vocês.